Eu quero nesta noite, nesta reflexão, junto com você, podemos parar alguns minutos e avaliarmos algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. A mais importante da nossa vida, nós podemos julgar assim: qual o seu amor por Jesus? Muitas pessoas dizem: eu sou crente, sou evangélico, sou católico, sou espírita. Religiões que se denominam cristãs. E aí nós podemos ver os índices, indicadores do IBGE desta semana, que apontam um crescimento de evangélicos no Brasil, em face a outras religiões. Mas a pergunta é a mesma que Jesus fez a Pedro: tu me amas? Muitas pessoas estão dizendo: eu te amo, Jesus. E seguir a Jesus não é apenas fazer parte de uma religião ou de uma igreja, dar a paz do Senhor para as pessoas, doar a oferta, o dízimo. Isso não demonstra o seu amor por Jesus. Isso não é suficiente para demonstrar. Ou talvez servi-lo de qualquer jeito. Isso não valida a sua fé, o seu amor por Jesus. Quantas pessoas que se denominam cristãs, mas não servem a Cristo. Ou seja, dizem: eu sou de Cristo, eu conheço, eu já tenho Jesus no meu coração, eu creio. E estão mais preocupadas com os interesses, com o seu bel prazer, estão mais preocupadas com a sua vida. E Jesus, ele faz um pedido a Pedro e uma pergunta. Ele manda primeiro que pergunta se Pedro lhe ama, e Pedro lhe responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aí ele mesmo dá a Pedro uma obrigação, ele dá a Pedro um desafio, ele dá a Pedro uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Olha, amados, apacentar ovelhas, isso tem um sentido figurado. Talvez seria, não, é somente para o pastor, mas o sentido de apacentar as ovelhas aqui exige realmente trabalho, exige esforço, dedicação, sofrer para que as ovelhas muitas vezes encontrem um lugar tranquilo, um lugar seguro, um abrigo, um caminho certo e bom para seguir. Então, seguir a Jesus, e essa foi a ordem que Jesus deu a Pedro: apacentem as ovelhas, os meus cordeiros. É aquela mesma ordem que nós recebemos do bom pastor. Bom pastor, que é esse Jesus que não abandona as ovelhas, que não deixa suas ovelhas perdidas pelo caminho. Mas muitas pessoas e muitos cristãos estão desatentos, estão acomodados apenas com a religiosidade. E muitas pessoas que se dizem cristãs no mundo inteiro estão perdidas, sem esperança, deixando de amar e seguir a Jesus, o Senhor e Salvador do mundo. E essas pessoas começam a amar mais as coisas, e as pessoas começam a amar mais o mundo, e elas começam a amar, colocar no lugar de Deus, às vezes, pessoas que dizem assim: eu te amo, eu agradeço por ter a sua amizade, por ter o seu carinho, por ter o seu amor, por isso, por aquilo. Quantas declarações de amor são dadas a pessoas, a coisas, ou até mesmo a instituições. Nós vemos pessoas dizendo assim: eu amo esse time de futebol até a morte, eu amo esse clube, eu amo esse partido. E eu digo: meu Deus, como as coisas estão invertidas. As pessoas amando mais as coisas. E é isso que acontece. Por isso que, mesmo assim, os nossos conceitos e preconceitos nos impedem de amar mais a Jesus. Esta é a minha preocupação.
E nós estamos fundamentados, nós estamos muitas vezes dirigidos pelos nossos conceitos e preconceitos, muitas vezes até religiosos. Não, eu só amo as pessoas da minha igreja, ou da minha denominação, ou da minha religião. Que é isso? Por isso que há tantas guerras no mundo e até mesmo religiosas. E Jesus não ensinou assim. Por isso que Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes. E esses conceitos e preconceitos que nós muitas vezes somos impedidos, somos detidos de amar mais. Isso não quer dizer que você não ama a Deus, que você não ama a Jesus. Sim, você ama. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o que ele quer nessa noite é que você o ame mais. Amém, queridos? Então muitos dizem: a família é o meu maior patrimônio, por isso que eu amo. Mas eu pergunto: o que você tem feito por ela? O que você tem investido nela para que isso seja realmente feito com amor? O seu investimento, o seu trabalho, a sua dedicação à família, a sua dedicação àquilo que você faz por quem ama, tem um sentido do amor de Deus? Ou você faz por fazer, ou você faz como quem diz assim: eu quero somente o que é meu e proteger os meus, e os outros não importa. Há muitas pessoas amando assim, e há outros que estão aí amando de uma forma muitas vezes desregrada. Muitas vezes os amigos, você pode dizer: meus amigos são meu apoio nas horas que eu preciso, nas horas de alegria, nas horas de descontração, eu conto com eles, por isso que eu os amo. Mas eu pergunto: é mais do que a Jesus? Onde que eles lhe levam? Onde que eles estão lhe levando? Esta amizade muitas vezes está tomando o lugar de Jesus, onde você precisa ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Outras vezes nós dizemos assim: eu amo aquilo que eu tenho, os nossos bens, o nosso trabalho, eu amo aquilo que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo aquilo que eu planejo fazer e eu faço com amor. Isso é que me dá segurança na vida. Construir um patrimônio e ter cuidado com ele. Tem gente que tem mais cuidado com seus bens, com sua casa, com seu carro, do que muitas vezes com a sua própria vida. Sua vida está se acabando, se desgastando, mas ele tem muito mais amor às coisas materiais. Por isso que Jesus faz essa pergunta a Pedro, e ela é transferida para nós. Qual o seu amor por Jesus? E aí é o desafio para mim e para você nessa noite responder a Ele. Nossos compromissos, amados, nossos compromissos seculares, nós damos mais importância do que a Jesus. Essa é a realidade. O nosso dia a dia nós esquecemos de colocar Jesus em primeiro lugar. Por isso que ele disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente atropela tudo. A gente quer resolver no braço, na capacidade humana, na nossa capacidade intelectual. A gente quer resolver no grito, na força, e a gente se esquece dele. Se esquece que tudo vem dele, e é por isso que somos dele, e para ele são todas as coisas. Amém? Precisamos avaliar qual o nosso amor por Jesus, qual tem sido esse amor. Muitas pessoas estão aí compromissadas, mas compromissadas tanto com o mundo que não tem tempo, diz assim: não tem tempo para Deus, não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para essa coisa de igreja. Eu não tenho tempo. Esquece que Deus é quem dá o tempo para ele viver. Se Deus tirar o tempo, 3 minutos do tempo, 5 minutos no máximo do tempo, ele acabou. Por isso, meu amado, que esse compromisso com o mundo muitas vezes é o amor
transferido, é o amor que é ser dado a Deus, está sendo dado ao mundo. E é por isso que lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo. Jesus está dizendo: não amem o mundo. Quando ele fala mundo, é o sistema do mundo que prende. Nem as coisas, Jesus é bem claro. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É verdade, as pessoas amam mais o mundo do que a Deus. Por isso que está aí essa miséria. Por isso que está aí tanta violência. As pessoas não se respeitam mais. Então ele diz aqui: não amem o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo, os desejos da carne, as coisas que o mundo oferece, coisas da vida, são passageiras. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas compromissadas com o homem. E aí Jesus diz e essa frase e essa resposta de Jesus estremece a minha vida. Jesus começa a falar aqui daquele que muitas vezes coloca em primeiro lugar pessoas. E ele diz: aquele que não deixar pai, mãe, amigos, bens materiais por amor de mim, não é digno de mim. Eita, pastor, e agora complicou a situação. Quer dizer que eu vou deixar de amar os meus? Não, Jesus não está dizendo isso, que é para você deixar de amar os seus. Mas Jesus diz que o amor dele tem que estar acima. Por isso que as pessoas, às vezes, elas perdem o chão, elas perdem a razão de viver, elas perdem a motivação. Porque o seu amor está concentrado em alguém, em pessoas. E aí vem a decepção. E aí vem muitas vezes as frustrações da vida. Mas a vida é isso, tudo que eu mais amava. Compromisso com homens, compromisso com as pessoas, compromisso com aquilo que deve ser transferido para Deus. Mas o compromisso com Deus é diferente. Veja que coisa linda. Jesus fala aqui em João no capítulo 14, versículo 23. Ele diz: aquele que me ama, o Pai o amará. E aí ele completa dizendo: e nós viremos para ele e faremos nele, quem sabe, morada. Olha só. Sabe como é que Jesus te ama tanto? E é por isso que você sente esse amor. Sabe por que você sente esse amor de Deus pela sua vida? Porque Ele está dentro do seu coração. Se você não sentir a presença dEle, você vai achar apenas uma utopia, um sonho. Você vai apenas se convencer pela palavra de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas vai ficar por aí. Mas quando você o sente, quando você vê o seu amor estremecer dentro de você, fazer você sentir emoção, de muitas vezes na presença dele chorar, na presença dele louvar com alegria, com dança, com celebração. É isso que nós sentimos aqui no início do culto. Presença de Jesus não só aqui dentro de quatro paredes, mas dentro de cada coração. Você confirma isso? Diga amém. Por último, amado, qual tem sido o seu amor por Jesus? Olha, querido, uma revelação de amor. O amor verdadeiro. Estou falando nessa noite do amor verdadeiro. Não é no amor que as pessoas por aí dizem eu te amo. Mas o amor verdadeiro, ele se entrega totalmente ao bem do outro. Ele se entrega. Não é aquele amor que tem reserva, que tem alguma coisa escondida, ou que só vai até ali, dali para lá não pode mais, porque o amor de Deus, ele transcende, ele ultrapassa qualquer barreira que possa existir. Amém, queridos? Então o amor verdadeiro, ele se entrega. Por isso que nós entregamos a Jesus a nossa vida e entregamos de corpo, alma e espírito. Então uma relação de amor verdadeiro, além de se entregar, ela paga o preço, sem querer nada em troca. Foi o que Jesus fez. Ele não perguntou a você ou a mim se você queria que ele morresse na cruz. Não, ele foi lá e se entregou. Ele se deixou ser morto, ele se deixou ser preso, ser levado, ser crucificado por mim e por você, sem mesmo perguntar a mim e a você.
Isso é a maior demonstração de amor que alguém pode dar. Ele deu a sua vida, ele sofreu, ele derramou o seu sangue. E essa relação de amor, ela é dada, por isso que nós dizemos assim, Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos. Mesmo aqueles que estão rebeldes, mesmo aqueles que não querem o amor de Jesus, mesmo aqueles que dão as costas, Ele ama. Aí você diz, mas por que Ele ama? Alguém que deu as costas é para Ele, alguém que não quer saber dele. Ele ama porque Ele já pagou na cruz do Calvário todos os pecados da humanidade. Então Ele já comprou a vida de cada um por este amor. Ele já pagou o preço, amém, queridos? E numa relação de amor, o amor verdadeiro tem prazer em servir o outro e fazê-lo feliz. O amor verdadeiro é esse, o amor por Jesus é esse. Ele tem prazer em servir e tem prazer em fazer pelo outro aquilo que ele também recebeu. Por isso Jesus disse, dai de graça aquilo que recebesse. Os discípulos saíram alegres, pregando a palavra, expulsando demônio, curando enfermo, voltaram cheios de alegria. Mas Jesus disse para eles, olha, não se alegrem com isso não, isso é tão pouco. As pessoas são libertas, as pessoas são curadas, mas depois vem outro problema, adoecem outra vez e até morrem. Não se alegre com isso, é muito pouco. Eu me lembro daquele episódio de Lázaro. As irmãs Marta e Maria voltaram para casa jubilosas, porque seu irmão havia ressuscitado. Mas outra vez ele passou pela morte. Sabe por quê, meu amado? Porque aquilo que Jesus tem para nós não é somente aqui. Como Paulo disse, se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais indignos, mais miseráveis dos homens. As coisas aqui são passageiras. Aqui nós temos momentos felizes, momentos de tristeza, e tudo passa. Mas o que Jesus tem para mim e para você, Ele foi preparar no lugar de glória, no lugar onde as tribulações do mundo, os pesos, as dificuldades da vida não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Você crê nisso? Diga amém. O lugar da eternidade, o lugar da dimensão eterna, não há limites. Onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais a doença, onde não vai haver mais a limitação humana, onde não vai haver mais o pecado, porque ali é lugar de perfeição na presença de Deus. Quem deseja ir para lá diz Maranata. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou desejando isso todo dia. Esse mundo não presta mais para viver, irmãos. Você tem tudo, você conquista o que você sonhou, mas depois que você conquista, você diz, é isso, é só isso. Sabe por quê? Porque o meu coração e o teu coração anela pelo Deus vivo e todo-poderoso. E é Ele que é maior na nossa vida. Por isso, queridos, concluindo, o nosso amor por Jesus deve estar acima de todas as coisas. Pois este é o mandamento de Deus. E olha, segui-lo implica em um teste muito importante. Pastor, para seguir a Jesus tem um teste? Tem. E é um teste que só entra, só passa, só faz, só tem coragem de fazer quem realmente crê nele. Qual é esse teste, meu Senhor? Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que esses? Olha só. É colocar muitas vezes o homem em uma condição de decisão. E de crer ou não crer, de acreditar ou não. Por isso que muitos se decepcionam, como eu disse, com as pessoas, porque põem o seu amor em pessoas que falham também, pessoas que são pecadoras, pessoas que também precisam desse amor de Deus, porque esse amor é o amor verdadeiro, é aquele que Paulo disse que jamais acaba. Então ponha o seu amor em Jesus de Nazaré, porque tudo passa, mas o amor dele nunca vai passar. E as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia, em cada manhã na nossa vida. Por isso, meu amado, Jesus disse, e é esse o teste: quem quiser vir após mim,
Ou seja, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E é isso que muitas vezes a pessoa diz: essa vida de cruz não dá para mim. Não dá não, não dá não. Então vai sem cruz. Vai sem cruz que você vai ver como é difícil. Se com a cruz é difícil, se com a cruz o peso que nós podemos carregar, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos dá peso maior do que o que nós podemos carregar. E a cruz que nós carregamos, só você sabe. Cada um sabe a sua cruz. Mas às vezes ela é necessária para que a sua fé esteja de pé. Tire a cruz. Tem muita gente que se tirar a cruz, pronto, acabou. Está perdido. Porque a cruz é o símbolo aonde nós fomos entregues a Jesus no Calvário. E foi lá que Ele pagou com a morte e a morte de cruz. E é por isso que essa cruz que nós carregamos hoje é os nossos limites, as nossas dificuldades, nossos desafios. E Jesus disse: tome sua cruz e siga-me. Ele não disse: você está livre dos seus problemas, da sua dificuldade. Não, Ele disse: siga-me. E seguir a Jesus, amados, requer o amor verdadeiro. O amor pelo qual gera-se um compromisso com o seu reino, com a sua causa, com a sua obra, com a sua igreja. É a entrega de vida para a salvação. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Quantas vezes as pessoas não entendem isso? Querem ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. Querem ganhar tudo aqui, ser o primeiro, estar em primeiro lugar, mas perde o que há de melhor. Jesus disse: olha, quem quiser ser o primeiro, será o último no reino de Deus. Por isso, amados, será que podemos dizer como disse Pedro? Será que você pode nessa noite dizer para Ele está aqui, Ele está ouvindo o teu coração, coisa que ninguém pode ouvir, só Ele? Será que você pode dizer como disse Pedro: Senhor, Tu sabes que eu te amo? Muitas vezes nós não temos essa capacidade de dizer isso. Porque o nosso amor está dividido. Porque o nosso amor está esfriando. Porque o nosso amor está acabando. Mas Pedro disse, Pedro olhou, e eu creio que olhou nos olhos de Jesus, assim como Jesus olhou nos olhos dele, e disse: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Aquele mesmo Pedro que o havia negado por 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que falhou. Mas foi aquele mesmo Pedro que se converteu, que se regenerou e que seguiu o Mestre, dando até a sua própria vida. Tu sabes, Senhor, que eu te amo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eita, amados, como está difícil hoje as pessoas seguirem a Jesus e seguirem com sua cruz. Como está difícil hoje as pessoas seguirem a Jesus pela cruz. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus, estão dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico, eu me converti, por interesse, por barganhas que são feitas por homens. Você agora quer seguir a Jesus? Então você vai dar tanto para ganhar tanto. Você vai fazer uma campanha para que você ganhe muito mais. Faça isso, faça aquilo outro. Você quer Jesus porque você está doente? Eu vou fazer aqui uma oração forte para que você seja curada. Não é esse o sentido de seguir a Jesus, não. O sentido verdadeiro de seguir a Jesus é por amor àquilo que Ele fez por mim e por você. Será que você tem tido? Você tem tido no seu coração esse desejo de um dia chegar diante dele e dizer: Senhor, eu te servi, eu te segui. Não foi para ser rico, não foi para ser curado,
Não foi para ser livre de problema, não, Senhor. Tudo que eu passei na vida, toda a minha tribulação, todos os meus sofrimentos, Senhor, foi porque eu te amo, Senhor. São esses que deram a sua vida, pagaram com a morte, lá nas arenas de Roma. Eram levados para ser mortos. Você é crente? Sou. Você é cristão? Sou. Você vai morrer. Assim seja feita a vontade de Deus. Era levado para ser devorado pelos leões, para serem queimados vivos nos postes. E Nero outro dia ia olhar nos postes, via aqueles cadáveres ali queimados, e ele ficava, diz a história, que ele ficava indignado, porque ele via no semblante daqueles corpos carbonizados o semblante de um sorriso. E ele dizia: como é que pode? Eu mandei tocar fogo nesses cristãos e eles estão como que estivessem sorrindo. É porque lá na glória celestial você vai sorrir, meu irmão. Você vai sorrir, meu irmão. Se aqui no mundo você chora, se aqui no mundo você tem tristeza, você tem tribulação, não esqueça disso. Há um lugar no céu preparado para a glória do Senhor.